paz. Ministrar a palavra para vocês hoje. O tema é livre. Então, eu quero falar de Neemias para vocês. Amém? Deixa eu fazer uma oração. Está certo aquele horário? 20 horas e 48 minutos? Está certo? É isso mesmo? Senhor Espírito Santo, cá estamos. Muito obrigado por ter nos trazido à sua casa. Tivemos as nossas agendas e o Senhor nos abençoou, nos ajudou a prosperar. Estamos aqui de livre e espontânea vontade para oferecer um culto de louvor e adoração ao Senhor. Repreendemos todo roubo dessa palavra pelo nome de Jesus e pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os olhos da nossa compreensão, do nosso entendimento, para a nossa edificação espiritual. Para a glória do seu nome, amém e graças a Deus. O livro de Neemias é um livro que fala da reconstrução da cidade de Jerusalém, do começo ao fim. Então, o tema dessa mensagem é quando a crise mostra a sua face. Deu para ouvir? Sim? Quando a crise mostra a sua face. Amém, queridos? Deixa eu ler para vocês alguns versículos do livro de Neemias. Capítulo 1, versículo de 1 a 7. Vou ler aqui para vocês. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, o teu servo. Amém, queridos? Vamos pensar nessa palavra aqui. Eu preciso trazer
para vocês um contexto histórico acerca do Reino do Norte, acerca do Reino do Sul. O Reino do Norte era uma confederação de 10 tribos, e o Reino do Sul, que é Judá, ali 2 tribos, Judá e Benjamim. Dentro desse contexto histórico está o que nós acabamos de ler, quando Neemias faz uma oração de confissão, e ele diz que o seu povo pecou porque tomaram a decisão de desobedecer a Deus, no sentido de não andar segundo a sã doutrina, os ensinamentos. E, por conta disso, as 10 tribos do Reino do Norte, elas foram destruídas pelo Império Assírio, e que conduziu essas 10 tribos para as montanhas, ali na região da Mesopotâmia. E essas 10 tribos por lá desapareceram. Isso foi no ano 722 antes de Cristo. Mas o Reino do Sul parece que não aprendeu a lição. Continuou uma vida desregrada, uma vida de desobediência, conforme a oração de confissão de Neemias. E quando foi no ano de 586 antes de Cristo, veio o rei Nabucodonosor e levou essa tribo de Judá para a Babilônia, e por lá ficaram 70 anos. Isso você pode conferir, Jeremias capítulo 25, versículo 11, você pode anotar, está sendo gravado aqui, depois você pode ir ao vídeo e você pode depois ouvir essa ministração mais de uma vez. Então, é muito interessante porque Deus sempre nos dá um escape dentro de todo esse contexto aqui. As 10 tribos do norte, conforme eu falei, desapareceram. Ninguém sabe onde está. Mas a tribo do sul, que é Judá, isso nós sabemos, estava foi levado por Nabucodonosor, e lá ficou por 70 anos. Então, com a ascensão do Império Medo e Persa, você estuda isso no livro de Daniel, são 12 capítulos, você pode ter uma visão mais clara sobre isso aqui. No ano de 536 a.C., o rei Ciro, que foi levantado por Deus, permitiu que um grupo de judeus retornassem para Jerusalém, para a reconstrução do templo, para a reconstrução da cidade. Daniel, no capítulo 8, versículo 3, faz referência a isso. Esdras, capítulo 1, versículo 1, também faz referência a isso também. Então, Deus sempre dá um escape para os seus servos, sempre dá. E Deus, então, levantou esse homem chamado Ciro, que era um rei gentil. Isso mostra que Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele usa quem Ele quer e como quer. Para cumprir os seus propósitos acerca da vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, Ele levanta qualquer pessoa, até mesmo um pagão, para usar como Ele quer e como quer, para te abençoar. Deus pode fazer isso. Você crê nisso?
E aí, o que acontece? Começa, então, a voltar. A primeira turma volta com Zorobabel para a construção do templo, depois volta com Esdras. Essas referências estão em 2 Crônicas, capítulo 36, Jeremias, capítulo 29:10, faz referências a esse contexto histórico que eu estou trazendo aqui para vocês. E vai Esdras posteriormente e começam então a restaurar o culto, a adoração. E aqui entra Neemias. Quem era Neemias? O seu nome significa Deus consola. Ele era filho de Icalias, conforme já lemos, e seu irmão chamava-se Anani. Isso está em Neemias capítulo 1, versículo 1, e Neemias capítulo 7, versículo 2. Então, Neemias estava na corte persa, que é hoje o Irã. A Pérsia de Neemias é hoje onde está o Irã. Amém, queridos? Lá, Pérsia. E ele exerceu a função de copeiro. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. E ele foi chamado por Deus diante desse contexto aqui de destruição, conforme a gente leu, de destruição. Então, 14 anos depois que Esdras estava lá, Deus então faz um desafio para Neemias, para ir para Jerusalém, para a reconstrução daquela cidade. Isso foi no ano 444 antes de Cristo. Então, Neemias, ele recebeu com muita preocupação, dentro do que nós acabamos de ler. Tá bom? Neemias 1, dentro do que nós acabamos de ler, aquelas informações, ele recebe com muita preocupação notícias terríveis de Jerusalém. E apesar, conforme a gente trouxe no contexto, que Zorobabel foi para a construção do templo, Esdras foi também para a reconstrução do templo, o templo já estava funcionando, o culto já estava funcionando de acordo com as leis levíticas, tudo estava funcionando, mas a cidade, conforme a gente leu, como é que estavam as portas? Queimadas. Como é que estavam os muros? Destruídos. Então Deus agora precisava levantar uma pessoa que tivesse esse poder de governância, esse poder de liderança e total dependência de Deus, de submissão de Deus, para fazer tudo de acordo com aquilo que Deus estava lhes direcionando. Isso aqui é um contexto muito importante. Então ele sente o chamado de Deus, ele sente quando ele vai orar, quando ele vai jejuar, ele sente de maneira muito clara, de maneira muito evidente esse chamado de Deus para deixar aquele conforto palaciano. Se ele quisesse viver numa zona de conforto, ele poderia viver até o fim da sua vida, servindo ali o rei Artaxerxes. Mas Deus olhou para ele e falou: eu posso contar com você, a cidade está destruída. E eu preciso que você vá para a reconstrução dessa cidade. Nessas orações, ele sente isso no seu coração, ele sente esse chamado da parte de Deus. Então, ele resolve deixar esse conforto do palácio e ele vai então para Jerusalém, para a reconstrução dessa cidade, conforme a gente leu no versículo 3, Neemias 1:3, que os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas. E aqui eu vou trazer, dentro de um distanciamento histórico, de 444 anos antes de Cristo para os dias de hoje,
trazendo para um sentido tanto espiritual e alegórico também, que aqui temos uma grande lição dentro dessa visão histórica que está ali, a Neemias 1:3, pode colocar aqui, para os dias de hoje, né? Dentro de um contexto histórico. Não é Daniel, é Neemias, queridos. Neemias, o livro que nós temos como referência é Neemias. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, aqui, Judá, Reino do Sul, estão em grande, o que, pessoal? Miséria e desprezo, esquecidos. Ninguém mais lembrava dessas pessoas. Desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Então, trazendo isso para dentro de uma lição para a gente nos dias de hoje, templo sem muros é igreja sem doutrina. Compreende isso, pessoal? No sentido alegórico. Você tem um templo e não tem muro, né? Isso significa categoricamente dizer que são igrejas que não têm doutrina, porque o que foi que levou as pessoas a essa condição? Foi a falta de quê? De ensinamento, correto? Foi a falta de doutrina por parte dos sacerdotes, por parte daqueles que tinham a responsabilidade de ensinar o povo, de doutrinar o povo. Amém, queridos? Então, dentro desse distanciamento de 444 anos de lá para cá, a gente pode trazer essa aplicação espiritual para as nossas vidas, e é isso que está acontecendo. Pessoas que estão em miséria espiritual, porque estão cometendo os mesmos erros que os líderes religiosos da época praticaram, o povo praticaram também, e a igreja de hoje está cometendo os mesmos erros. Estão cegos espiritualmente falando, e as portas queimadas representam, olha só, o liberalismo que infelizmente predomina em muitas igrejas. Eu não vou citar nomes, mas vocês podem fazer uma leitura intelectualmente falando, vocês podem ver o que é que está acontecendo dentro dessas igrejas que nós podemos chamar de igrejas institucionais. CNPJ. É só vocês fazerem uma leitura que vocês vão ver o liberalismo que predomina dentro dessas igrejas, facilitando a entrada de costumes mundanos entre o povo de Deus. Então a gente pode trazer essa aplicação. Não é o que ocorre nos nossos dias hoje, não é o que está acontecendo nos nossos dias de hoje. É isso. Ali é fato, ali é histórico. Mas se você trouxer a aplicação espiritual, é o que está acontecendo. Então, o que é que acontece? Hoje você vê uma igreja suntuosa, uma igreja luxuosa, uma igreja com 15 mil membros, 20 mil membros, cultos com 5 mil membros, poderia-se dizer que estava vazio. Então, você tem uma leitura materialista, está tudo ok, mas se você olhar espiritualmente, é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Coisa que Jesus confronta nas 7 cartas à igreja da Ásia. Quando ele confronta, ele fala: vocês estão cegos, são pobres, vocês estão nus, comprem de mim, né, ouro, vistam-se com linho, porque vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. Estava falando espiritualmente falando. A gente pode trazer isso. Então, o que é que a gente vê aqui, o papel de Neemias? Eu posso ser um Neemias, você pode ser um Neemias, nós podemos ser um Neemias dentro
dentro do que nós estamos refletindo aqui. Então, orando em tempos de crise, esse é o tempo em que a gente precisa orar, né? Eu oro por você, você ora por mim, eu oro pela sua família ora pela minha família, a nossa igreja ora pelas igrejas que estão lutando, né, para fazer diferença, para ser sal, para ser luz. Então, é um tempo de crise terrível. Então, você percebe que no versículo 4, Neemias 1:4, pode colocar aqui, ele fala que ela sentou-se e começou a chorar. Neemias 1:4. Quando foi que ele fez isso? Quando ele tomou conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, aquilo que estava no versículo 3. Amém, queridos? Ele sentou e começou a chorar. Quando é que a gente faz isso? Eu não estou falando eu nem você, eu estou falando da gente como igreja. Quando é que a gente tem essa sensibilidade? Quantas pessoas aqui, eu estou falando aqui, mas é apenas uma retórica mesmo, no Brasil, chorou quando a bola de neve da Ademar de Barros fechou as portas. Vocês estão entendendo o que eu estou me referindo? Dentro de muros destruídos e portas quebradas, muros destruídos, falta de doutrinas, portas queimadas, liberalismo, mundanismo, ganância. Muitos acham bom, mas ali tem pessoas que têm um coração voltado para Deus. Os membros têm coração voltados para Deus, que estão seguindo uma liderança que fala em nome de Deus. Essas pessoas estão ali, são os nossos irmãos em Cristo. E nós deveríamos fazer o que Neemias fez quando viu uma coisa dessa, é sentar e começar a chorar por conta dessas questões de miserabilidade que está acontecendo. Então ele fala que quando ele tomou conhecimento da situação do seu povo em Jerusalém, ele sentiu-se muito incomodado, essa é a palavra. Então ele pôs-se a orar, ele entrou em oração, que é aquela oração que a gente leu do versículo 4, 5, 6, 7, ali foi uma oração muito, assim, eficiente, uma oração de confissão de pecados. Ele colocou-se junto com os demais: eu pequei, a minha família pecou, a minha casa pecou, nós pecamos, o teu povo pecou, todo mundo pecou. E aqui, irmãos, ele sentiu-se desafiado por Deus, e ele começou a orar, e a sua oração era regada com abundantes lágrimas, e acompanhada, olha só, lágrimas, jejum, lamento, adoração e confissão. Isso é um exemplo que a gente pode seguir, tendo certeza que esse tipo de oração é ouvida rapidamente e respondida rapidamente por Deus. Uma oração de um coração quebrantado. O rei Davi experimentou isso. Ele fala que Deus não rejeita a oração de um coração contrito, quebrantado. Isso aqui é um coração contrito e quebrantado, de verdade. Não é aquela oração que a gente faz quando está saindo de casa: Senhor, me abençoa a minha saída e abençoa o meu retorno e me guarda, em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de oração. Então, queridos, esse modelo é um modelo que eu quero para a minha vida, é um modelo que nós devemos desejar, é um exemplo de como eu e você devemos proceder no momento de crise. É assim, eu estou vivendo a minha crise, sabe?
E vocês sabem, a minha filha Vitória, vocês sabem disso. Às vezes estamos no culto e temos que ir embora. Domingo retrasado eu não pude vir ao culto. Sábado passado eu não pude ir ao jantar de casais. Hoje, para sair, foi levar e passou a manhã toda de crise lá na escola dela lá. Fui pegar e estava terminando a crise. Eu tenho o meu momento de crise. Como é que eu posso tocar o coração de Deus? É fazer o que Neemias fez. Talvez eu ainda não esteja fazendo esse tipo de oração com lágrimas, com jejum, com lamentos, com adoração, com confissão e tudo isso. Talvez sim, talvez não. Sabe? Você também tem a sua crise pessoal, você também tem a sua crise familiar, sim ou não? Está aqui o modelo, irmãos. É que a gente lê e não percebe essas verdades espirituais. A gente quer tudo fácil. Tudo fácil. Então, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Neemias fez exatamente o que segundo as Crônicas 7,14 pede para se fazer. Coloque aqui, por gentileza. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar. Neemias fez isso? Exatamente isso. Aqui está. Aqui está. Jejuns, lágrimas, oração, adoração. É isso aqui, irmãos. Isso aqui é de verdade. Não é só para decorar. Isso é para ser praticado. Amém, queridos? Neemias nos ensina isso aqui. Neemias orou durante 4 meses, 4 meses, antes de se dirigir ao rei. Antes de falar com o rei, antes de pedir autorização, liberação, para deixar sua função, e ir para o lugar onde Deus havia apontado. Ele precisou de 4 meses, orando, jejuando, pedindo sabedoria a Deus, pedindo direção, pedindo a Deus que o fizesse achar graça diante dos olhos do rei, para que ele pudesse ser bem sucedido. 4 meses. E a gente às vezes não quer esperar 4 dias. 4 dias é muito. 4 semanas é muito tempo. E a gente percebe aqui que ele conseguiu. Quando ele chegou diante do rei, o rei, por que você está assim? Ele contou. E o rei, o que eu posso fazer por você? Ele disse o quê? E o rei abençoou. E ele foi com todas as honras e respaldo do rei Artaxerxes para a missão que Deus havia confiado. É assim que a gente tem que se posicionar no mundo espiritual. Isso aqui é mundo espiritual. Isso aqui é batalha espiritual, irmãos. Neemias é batalha espiritual. É assim. Então, a oração é a chave que nos abre as portas dos céus. Você pode repetir? A oração é a chave que nos abre as portas do céu. Amém? Por quê? Porque Deus ouve e responde às nossas orações. São ensinamentos profundos. Aliás, qualquer texto da Bíblia, qualquer texto, qualquer passagem bíblica, se você orar, se você jejuar e pedir ao Espírito Santo de Deus que te abra os olhos, você vai chegar às verdades espirituais que estão nesse texto. Sabe,
Eu acompanho todas as leituras bíblicas que vocês colocam. Todos vocês colocam. Muito bom. Mas vocês precisam fazer isso aqui. Quais são as verdades espirituais? Vocês precisam meditar. Vocês precisam pensar e refletir. Não é apenas ler. Às vezes nem leia. Só vai lá, copia e cola e coloca ali. Pensa que o pastor Jesus não saca isso. Ou às vezes lê em 2 minutos por desencargo de consciência. O irmão Ademir me envia pessoalmente para mim. Ele me envia, todos os dias ele me envia. Mas eu lhe dei uma tarefa, eu digo, eu quero a exegese do que você está mandando. Todo dia ele tem que mandar, irmão Ademir. E às vezes corrijo, manda certo. Digo, vamos simplificar isso aqui. Vamos simplificar. Porque o que importa para a gente são as verdades espirituais. A aplicabilidade dessas verdades espirituais. Então, eu vou falar um pouquinho da intercessão de Neemias. Amém? Vou falar um pouquinho dessa intercessão aqui. Eu falei do chamado de Neemias, e agora eu quero falar um pouco da intercessão de Neemias. Ele adorou a Deus. A gente viu isso, Neemias 1:5. 1:5. Ele adorou a Deus. Aqui está falando da intercessão. Então, ele 1:5, ali está. Aqui também está, aqui nesse versículo aqui, né? Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas os concertos e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E por aqui vai. Então, perceba uma coisa, irmãos. Isso aqui é um princípio que está, inclusive, na oração do Pai Nosso. Você vai perceber que o pão nosso de cada dia... Vocês lembram que o pastor Jesus trouxe um ensino do Pai Nosso para a gente? Quem lembra aqui? Quem lembra? Você lembra? Uma pessoa, a Stephanie levantou a mão e baixou. A Stephanie está assim, ó. Queridos, foi muito impactante. E eu fui muito abençoado, porque eu fiquei sem classe. E eu tive o privilégio de ter sido ministrado sobre esse tema, a oração do Pai Nosso. E você vai perceber que o pão nosso de cada dia está bem adiante. Como é que ela começa? Pai Nosso que estás, começa com adoração, e não pedindo. E aí, exatamente o que a compreensão de Neemias aqui, porque ele faz essa oração no versículo 5, e você percebe que ele não iniciou essa oração pedindo. Embora tivesse muito o que pedir, mas ele começa a sua intercessão adorando a Deus. Irmãos, isso é um princípio para Deus ouvir e responder às nossas necessidades. Sabe? Isso é muito interessante, queridos. Então, o que acontece aqui? Antes de pedir, antes de eu suplicar, eu devo adorar, eu devo exaltar o nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que eu devo fazer, igual Neemias fez, sabe? Então, aqui fica um desafio para mim e para você, para a gente adorar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pelo que Ele é, independente do que venha a fazer a meu favor. Ou seja, independente dele responder a minha necessidade ou não responder a minha necessidade. Se Deus me criou para o louvor da sua glória, essa é a minha função, adorá-lo na beleza da sua santidade. Essa é a minha função. E foi o que Neemias fez, adorou antes da súplica, ele adorou. Como isso nos ensina, e aqui sim,
ele intercede pelo seu povo, que é o versículo 6. Eu estou indo nesses versículos que a gente leu, do 1 até o 7, amém? Agora aqui sim, sabe, ele vai fazer então aqui ele vai interceder pelo seu povo. Hoje, mais do que nunca, queridos, há necessidade de contínua intercessão pela família, amém? Mais do que nunca, pela igreja, pela nação. Olha só, ele aqui está orando pelo seu povo, está suplicando pelo seu povo. Primeiro ele adorou, agora está suplicando pelo seu povo. Se a gente pega esse modelo aqui e traz para hoje, exatamente isso. Eu tenho a obrigação de colocar a minha vida diante de Deus, um clamor pela minha esposa Silene, meu filho Vitor, minha filha Vitória, jejuar por eles, cobrir com minhas intercessões. Isso é a minha obrigação. Mas também tenho a obrigação de orar pela igreja. Também tenho a obrigação de orar pelo Brasil, pelas autoridades constituídas por Deus, pelo poder executivo, pelo poder legislativo e pelo poder judiciário, tanto na esfera federal, como estadual, como municipal. Isso é o nosso dever, queridos. A sociedade atual em nada difere de Sodoma e Gomorra. Em nada. Sabe? Estava assistindo Globo News e um vereador de Bertioga, Globo News, TV Tribuna, um vereador de Bertioga negou-se a ler, a continuar lendo um texto que faz referência a esse grupo LGBT. E eu não quero aqui faltar com respeito, porque Jesus disse que a gente deve amar a todos. E amar não é um sentimento. Amar o inimigo, abro aspas, amar o meu inimigo não é um sentimento. É ágape. É empatia. Se você passar ali na rua e uma pessoa sofreu um acidente, você nunca viu essa pessoa, mas você vai correr, você vai socorrer essa pessoa. Isso é amar, sem necessariamente você ter sentimentos por essa pessoa. Compreende isso? O que é que Jesus está falando? Amar o seu inimigo não é ter sentimento por ele, é ter empatia, você colocar no lugar daquela pessoa dentro de um contexto de profunda necessidade. Ajude, é isso que ele está falando. Então, os governos se posicionam-se abertamente contra princípios da palavra de Deus. Ele se posiciona contra o aborto, é defendido como caso de saúde pública e por aqui vai. Então, por que eu tenho que orar por Brasília? Por conta dessas questões. Por que eu tenho que orar pelo Guarujá? Por conta dessas questões. Porque Neemias está orando por uma nação, mas eu trouxe a família para cá, eu trouxe a igreja é a sociedade, trouxe a igreja, sabe, trouxe o país, essas coisas que Neemias nos ensina, que orar pelas autoridades. Então a igreja precisa orar, suplicar ainda mais a intervenção de Deus para a nossa nação, de acordo com 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, isso é papel nosso, irmãos, nosso, ser a igreja no Brasil, botar-se de joelhos, sentar e chorar, como Neemias chorou, e clamar. Não é o congresso que vai mudar isso, são as orações dos santos que vai mudar, vai dar um novo rumo, uma nova direção para o nosso país, vai dar um salto de qualidade para o mundo. Somos nós que temos que fazer isso. Deus usou Neemias
para a reconstrução de um país. E Deus dá as estratégias. Então, o versículo 6, parte B, ele faz uma confissão. A parte B que nós já lemos aqui, a confissão foi certamente um dos pontos altos da oração de Neemias. A parte B, só a parte B. Ali. Pelos filhos de Israel, teus servos, e faz confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele entra nisso aqui também. É o ponto alto dessa oração aqui, irmãos. É chegar diante de Deus e rasgar o nosso coração, sem hipocrisia nenhuma, e conta para Deus tudo o que você fez, ou tudo o que você gostaria de fazer, ou tudo o que você pretende fazer, devidamente ou indevidamente. Conta para Deus, porque Ele já sabe. Ele só quer que você tenha coragem de colocar isso para fora, como Neemias colocou. Ele tinha consciência do pecado do seu povo contra Deus. Ele tinha consciência. Às vezes, eu acho que é isso, que nos falta consciência. Falta consciência. Falta razão. Parece que somos irracionais. Israel conhecia todas as advertências, irmãos, ministradas pelos profetas do Velho Testamento, tanto profetas maiores como menores. Eles tinham conhecimento de todas essas advertências, e ainda assim continuou em desobediência à lei de Deus. Por aí vai. O resultado disso, nós já sabemos. Coloca aqui Neemias 1:9, por gentileza. Neemias 1:9. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O que está falando aqui, queridos? Isso aqui está falando de uma dispersão. Desde o ano 70, depois de Cristo, Israel foi disperso pelo mundo, porque cometeu os mesmos pecados dos seus antepassados, coisas que Neemias está tratando aqui. Aqui eles estavam na Babilônia, e foram por esse contexto histórico que nós trouxemos aqui: desobediência, vida desregrada, falta de consciência. E vindo para Jesus, ano 70 depois de Cristo, o templo foi destruído e os judeus foram dispersos pelo mundo. Sabe quando eles voltaram, queridos? 1948, quase 2000 anos para retornar para a terra prometida. E é isso que Neemias está trazendo a consciência deles aqui, olha. Então, aqui está dentro de um contexto da Babilônia. Se você colocar, eu quero 2 versículos, 2 textos, Jeremias 25, para terminar, Jeremias 25, 11 e 12, e Jeremias 29, 10. Está anotando aí? Jeremias 25, 11 e 12, Jeremias 29, 10, e depois Salmos 106, 1.
toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Ó, a mensagem chegando, amém? Eles deram ouvidos? Não deram ouvidos. Por que não deram? Porque eles foram para cativeiro. 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. De fato, medos e persas vieram e tomaram o trono de Nabucodonosor, tudo cumprindo-se, tudo por uma palavra chamada desobediência, falta de consciência. Jeremias 29:11, 29:10, né? Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Precisava disso. 70 anos. Precisava disso. Uma geração inteira que nasceu dentro de um cativeiro. E Salmo 106, versículo 1. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem, mas Ele os salvou por amor de seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Isso aqui é o contexto do final dos 70 anos de cativeiro. Sabe, essa palavra salvar está dentro de uma restauração espiritual. Zorobabel, Esdras foram para lá na frente, porque o templo precisava ser construído primeiro antes da cidade, porque a restauração espiritual se fazia necessário, porque os 70 anos estavam cumprindo-se, esse povo precisaria voltar dentro de uma outra realidade, dentro de um outro contexto, sabe, de verdadeiros adoradores a Deus. E quando a cidade ficou restaurada, o propósito de Deus foi cumprido. Então, a gente aprende que Deus levanta homens como Neemias para executar o seu propósito. Deus pode levantar você dentro da sua casa para executar também o seu propósito. Deus pode levantar você dentro da sua família para executar o seu propósito. Deus pode fazer isso. Vocês creem nisso? Então, o que é que você tem que fazer? O que é que eu tenho que fazer? É a gente não se limitar a orar pela nossa família. Não tem limites, queridos. É a gente não se limitar a orar pela igreja. Não tem limites, queridos. Ele não agiu, sabe, acreditando nas suas habilidades. Ele não agiu acreditando na força do seu braço. Não foi assim que ele agiu. Ele agiu de acordo com aquilo que Deus gosta de ver. E foi o que Deus viu na vida de Neemias. Assentou-se, refletiu sobre tudo aquilo que ele ouviu. E aí entra a palavra empatia. Você sentir a dor do outro. Você se colocar na dor do outro. Você se colocar no sofrimento do outro. E estar disposto
a pagar o preço que lhe for necessário pelo outro, sem receber absolutamente nada em troca. E entrar no jejum, entrar em oração, entrar em adoração, entrar em súplica. E clamar até que o céu se abra e o milagre aconteça para a glória de Deus. Amém? Pessoal do louvor, fiquem de pé. Fiquem de pé.